Capítulo 2. Serei puro. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isso é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Filipenses 4:8. Conserva-te a ti mesmo puro, foi o conselho que Paulo deu ao jovem Timóteo. O que é ser puro? É ser limpo na vida, isto é, ter pensamentos, mente e corpo limpos. Diz Freire, em seu dicionário, que pureza é a qualidade de quem é isento de corrupção, a qualidade ou condição de quem não tem mácula moral. No sentido cristão, podemos dizer que pureza é a qualidade ou a condição de quem está isento da corrupção deste mundo e que nada tem de obsceno e de imoral. Jesus nos diz que devemos viver longe da impureza. Os olhos são a lâmpada do corpo. Disse ele, e portanto, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Mateus 6, 22 e 23. Assim como as pessoas têm 2 olhos para um único objeto, assim também o juvenil deve ter 2 olhos para ver unicamente a glória de Deus. Bem-aventurados limpos de coração, disse Jesus no Sermão da Montanha. E isso é o mesmo que dizer, felizes são os que se apegam a Deus com inteireza de coração. Cristo separava-se do mal e a atuação de sua graça nos deixa puros e limpos como crianças recém-nascidas. É preciso acabar com o apego a qualquer hábito pecaminoso. Juvenil puro de coração é todo aquele cujas afeições não estão nas coisas terrenas, nem nos prazeres do pecado, mas se centralizam em Cristo e nas alegrias de ser cristãos. Essa transformação não se faz sem lutas, porque a tendência humana nos leva sempre a pensamentos impuros. Jesus, porém, nos mostra sua própria pureza. Como deve ter sido puro nosso Mestre? Sua vida era bela e sua pureza tinha a transparência das águas cristalinas da montanha. Seus pensamentos e seus atos brotavam como águas límpidas e claras de uma fonte. Seus motivos eram sempre bons. Não buscava sua própria glória, mas a de seu Pai. Notava-se bem clara a pureza e propósito que havia em seu ministério. Quando curava um doente ou ressuscitava um morto, fazia-o porque desejava sinceramente aliviar os ais e os sofrimentos da humanidade. Ele não andava somente em busca de conversos. A natureza de Jesus era cordial e amigável. Compelido pelo amor, aproximava-se do povo. Era puro como a luz do sol. A natureza de Jesus era cordial e amigável. Compelido pelo amor, aproximava-se do povo. Era puro como a luz do sol e transparente como o mais puro e limpo ar da montanha. Você podia vê-lo tal como era. Sua mente era limpa como a fresca neve. Suas palavras eram perfeitas, sem malícias, hipocrisia, exagero ou gíria. É no sentido dessa pureza, tal como foi interpretada por Jesus na sua vida, que todos nós somos chamados para ser puros, e todos nós prometemos ser puros. Agora, intimamente ligado com a pureza de coração e propósito, está a pureza do corpo e da mente. Em Oregon, nos Estados Unidos, existe uma grande serraria e fábrica de móveis que leva o nome de Harris Pine Mills, mundialmente conhecida. Ela foi fundada por Clyde Harris, um adventista, que depois de desenvolvê-la, doou para a igreja, a fim de que os lucros fossem usados na pregação do evangelho. Quando o Sr. Harris era jovem, tomou uma resolução muito digna e importante para a sua vida. Não olharei nunca para qualquer coisa da qual não quero me lembrar. Reconhecia ele que poderia ser culpado de pensamentos impuros se seus olhos contemplassem o que é impuro. Achava que isso prejudicaria sua vida espiritual e frustraria seus propósitos comerciais. Os olhos são os principais caminhos que levam à mente, e a mente é o centro de todo homem. Fechar a porta da contemplação para o que é impuro é fechar os caminhos da mente para os pensamentos impuros. Num mundo contaminado como o nosso, o jovem Harris escolheu uma excelente maneira de lidar com os grandes problemas da vida. Nunca olhe para qualquer coisa da qual não quer se lembrar. É um lema digno de ser memorizado, não acha? Uma parte da promessa que você fez a Deus é que pela sua graça seria puro. Satanás cercou a mocidade de hoje com cenas e sons de pecado. Os jornais, as revistas, os anúncios são ilustrados com desenhos e fotografias indecentes. Você quer desviar seus olhos disso tudo?
Faz alguns anos, um jornal publicou uma notícia dizendo que certo homem tinha resolvido adotar um filhote de cascavel como animal de estimação. A criatura vinha quando ele assoviava, comia das suas mãos e enrolava-se nos seus braços. Ele batia na cabeça da cobra com a palma da mão e com as pontas dos dedos. Certo dia, levou-o até a cidade para mostrá-las aos amigos, e todos se maravilharam com a docilidade do perigoso animal, com a maneira da cobra se enrolar nos braços do dono, de atender os assovios e de se alimentar nas mãos dele. Depois, o homem voltou para casa. Quando lá chegou, repentinamente o réptil sentiu-se provocado por qualquer coisa. Ficou furioso e, mais rápido do que um relâmpago, cravou suas presas no braço do seu dono, que morreu poucas horas depois. O mesmo pode acontecer com a vida espiritual de uma pessoa, que pode terminar rápida e terrivelmente se fizer do pecado seu objeto de estimação. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte para os cristãos de Corinto: Fugi da impureza. Aquele que pratica a imoralidade peca contra seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Este conselho nos diz que, assim como fugimos de uma cascavel ou de um leopardo, devemos fugir da tentação. Devemos evitar que nossos olhos pousem em coisas imorais e não permitamos a condescendência com atos impuros. Desligue a TV tão logo comecem a aparecer programas inconvenientes e comediantes contando piadas duvidosas. Passe rapidamente pelas bancas de jornal que apresentam gravuras pecaminosas. Fuja, fuja e fuja. Fuja da impureza, porque ela é um mal que vai destruir você. Aperte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Foge das paixões da mocidade. Faríamos bem se limpássemos nossas casas de todas as revistas e publicações que contenham histórias e gravuras ridículas, porque todas são oriundas de agências satânicas. Os jovens não devem permitir que sua mente seja envenenada com tais coisas. Que tem a palha como trigo? Jeremias 23, 28. Quando você promete pela graça de Deus serei puro, está afirmando que quer ser um herói de Deus, um príncipe ou uma princesa do Senhor, e que quer passar a pensar e agir com nobreza. Resolva esta questão da pureza de uma vez por todas, e quando chegar a tentação, ande pelo caminho da obediência. Seja mentalmente nobre. São muitos os que se deliciam com os prazeres sensuais do corpo e com as emoções lascivas. De maneira alguma os imite. Se com decisão conservar sua mente ao lado de Cristo, você vai evitar milhares de lutas com Satanás. Serei puro. Os rapazes e as meninas que estiverem de fato resolvidos a conservar puros a mente e o corpo não serão importunados com um sem número das tentações que assediam os que não têm determinação e os indecisos. Os cristãos de pouca determinação são chamariscos do diabo, e por eles muitos inocentes são atraídos para as armadilhas satânicas. Tais cristãos são os melhores amigos do arqui-rebelde e os pioneiros inimigos da igreja. Apanhados nas malhas da própria fraqueza mental, armam eles um laço para os que são igualmente fracos. Efraim, um dos filhos de José, não era tão forte como o pai, e dele disse o profeta Oséias: Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Oséias 7:11. Pobre homem, era volúvel e sem determinação, era um insensato. A pureza não é um acidente, mas vem como resultado das escolhas deliberadas que fazemos a cada dia. Imploro a você que me escute. Ignorem as cenas de pecado que os estiverem rodeando. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo, diz Paulo em Romanos 6:11. Voltem as costas para a cena sem pudor, e em seu lugar escolham o que há de belo na natureza, as verdes e frescas encostas, as correntes cristalinas, as majestosas montanhas cujos cimos se voltam para o azul do céu, a fragrância das florestas, as
arremetidas espumejantes das ondas nas praias, porque todas estas são cenas que sugerem força e que despertam nossa admiração pelo poder e pela pureza de Deus. Se você mora na cidade, peça aos seus pais que, quando puderem, levem a família para um passeio pelo mundo de todas essas maravilhosas coisas que Deus criou. Se o lírio pode crescer na lama e nos pântanos, cercado de larvas e insetos, também é possível que nós sejamos puros, embora tenhamos de viver num mundo cheio de pecados. Se Jesus cresceu na ímpia Nazaré, sem permitir que fosse afetado pela impureza da cidade, também nós podemos, com sua ajuda, ser puros e brancos como o lírio no meio da lama deste mundo tão poluído moralmente. Assim como essa linda flor branca tem suas raízes firmadas nas puras areias do solo que está debaixo da lama do lago, assim também tinha Jesus raízes firmes em Deus, muito acima das impurezas da pecaminosa Nazaré. Era este o segredo da sua vida encantadora. Era com o coração e com o estudo das Sagradas Escrituras que ele resistia ao mal. A pureza inclui tudo o que você fala e ouve. Como Pedro negou o mestre com maldição e praga, assim também os rapazes e as meninas podem, num acesso de raiva ou numa piada tola, negar seu Senhor e proferir o nome dele com lábios impuros. Os juvenis têm suas linguagens próprias e sua maneira própria de se divertir, mas no meio disso tudo devem ter muito cuidado para evitar o uso de apelidos inconvenientes e de palavras agressivas. Disse um grande homem: quando era criança resolvi não usar nunca uma palavra que não pudesse falar diante de minha mãe. Não seria esta uma bela resolução para ser tomada? Não use linguagem baixa ou imprópria. Nem conte histórias maliciosas. Seja puro na conversa. Aprenda a contar histórias agradáveis, porque bem contadas elas são como raios de sol num quarto de hospital. Ria gostosamente das coisas cômicas que acontecem e se esqueça das desagradáveis. Agora faça uma verificação honesta de si mesmo. Seja sincero. Que tipo de história você conta para seus amigos? Que tipo de história gostaria de ouvir? Que tipo de programa gosta de assistir na TV? A televisão é uma das grandes maravilhas da eletrônica moderna. Um verdadeiro violino Stradivarius que Satanás está usando para imprimir seu caráter no mundo. Esse violino tornou-se um instrumento de acordes até terríveis e de músicas ardilosas e baratas que despertam pensamentos baixos. Comicidade barata, espetáculos baratos e truques baratos mascarados como entretenimentos. Assim é como um produtor da NBC, uma das maiores cadeias da TV americana, a rotulou. Em Londres, pediu seus alunos de uma escola que escrevessem uma frase explicando por que gostam da TV. E uma criança de 11 anos deu a seguinte resposta: gosto de TV porque não tenho uma, mas quando você tem, fica irritado com ela. Nossa conduta é afetada pelo que vemos, ouvimos, tocamos, provamos e cheiramos. As decisões são para a religião o que a corrente de ar é para as chamas. Quando suave, as atiçam e quando forte, as apagam. Analisem as discussões de que vocês gostam para ver se elas estão extinguindo a religião da sua vida ou se estão abanando para que fique mais forte e mais bela. Diante de tudo isso, vocês, rapazes e meninas, podem ver quanto precisamos da graça divina para que ela nos limpe por fora e por dentro. Lembre-se de que a pureza se relaciona tanto com os motivos como com as ações de uma pessoa. Ser puro de coração significa ser honesto e verdadeiro nos propósitos. Quem pode tirar o puro do impuro? Quem já ouviu falar de uma corrente de água limpa que nasce em uma fonte enlameada? Já colheu algum figo de um espinheiro? Assim, para que nossos atos sejam bons, é preciso que tenhamos o coração purificado por Deus, porque dele procedem as fontes de vida, diz a Bíblia em Provérbios 4:23. A graça de Deus nos capacita a ser limpos desde o nosso interior. Pureza significa limpidez do homem todo, desde o coração até a superfície, passando pela mente e por todo o corpo. Façamos a Deus a seguinte petição: dá-me um coração puro, Senhor, para sentir tua presença e amor. Dá-me uma mente bem clara, meu Deus, para entender a pureza dos céus. João Batista pregou o arrependimento e disse o seguinte para o povo que ia escutá-lo:
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Com isso, ele queria dizer que assim como se deve cortar pela raiz uma árvore má, assim também as más raízes da vida têm de ser arrancadas para que estas não venham a ser destruídas. A vida cristã não é simplesmente uma melhoria da vida antiga, mas uma vida completamente nova. Diz a Bíblia: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Isso significa que deve haver uma nova pessoa. Esse trabalho é feito pela graça de Deus. Se você for ter com Jesus em fé e lhe pedir que purifique, ele vai mudá-lo completamente e sua vida será tão limpa quanto bela. Até seus pensamentos e suas palavras serão puros. Não é maravilhoso o que Jesus pode fazer por nós, se o pedirmos? Façamos nossa oração daquele montanhês da Escócia. Ó Senhor, meu Pai e meu amigo, ensina-me a ser um cristão, cavalheiro, ajuda-me a ter pensamentos puros para que eu seja um bom homem, um homem puro. Ajude-me a conservar meu corpo puro para que eu possa usá-lo no teu serviço. Ajude-me a ser verdadeiro para que minha língua possa cantar em teu louvor. Ajude-me a ser honesto para que possa ganhar a confiança dos homens. Ajude-me a desenvolver um caráter cristão para que possa ser digno dos que me amam. Ensina-me a respeitar todas as mulheres, assim como respeito minha mãe. Faça da minha vida uma vida de serviços e, quando for tentado, possa eu sentar-me humildemente aos pés da cruz e olhar para ti em busca de forças que eu preciso. Amém.